Aos Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Feche os teus olhos um instante só. Espírito Santo, nós queremos ouvir a sua voz e queremos ser ministrados pelo Senhor nessa noite. Que nesses minutos que virão haja liberdade neste lugar para a sua ação, Espírito Santo, para o teu revestimento, para o teu empoderamento. Que haja libertação, que haja restauração, que haja cura, que haja transformação através da sua santa e poderosa palavra. Nós queremos ouvir o Senhor e receber do Senhor nessa noite. É isso que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Existem 3 tipos de realidades que são espirituais. A primeira é a terrena, homens e sociedade. A segunda é a realidade espiritual, que são os anjos e os demônios. E a terceira, que é a realidade do reino, o governo soberano de Cristo, ou regiões celestiais. O diabo, ele tem os seus objetivos, e ele quer impedir as pessoas de serem salvas, impedir as pessoas de serem transformadas, de receberem o evangelho que é o poder de Deus. O diabo também quer fazer as pessoas e a sociedade o mais miseráveis quanto possível nesta vida. Ele tem os seus planos, os seus objetivos, os seus propósitos. A gente sabe que o mundo espiritual, a realidade espiritual, não existe um ambiente neutro. E não dá para a gente simplesmente tampar os olhos ou os ouvidos. Não dá para a gente dar pause ou desligar a televisão como se fosse um filme de ficção ou de terror. O mundo espiritual é uma verdade inquestionável. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo que a gente está vendo com nossos olhos físicos e carnais. Em 1 João capítulo 3, no versículo 8 diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15 fala que Jesus Cristo, ele triunfou na cruz, e ele despojou os principados, ele despojou os espíritos malignos através da sua obra no Calvário. É por isso que Tiago diz que os demônios tremem, estremecem diante do Senhor, porque houve na cruz de Cristo uma exposição pública. Eles foram desprezados publicamente, porque o meu Jesus e o seu Jesus triunfou na cruz. Na cruz houve vitória completa para nós. E é nesta realidade que se baseia a missão libertadora da igreja. E nós andamos debaixo dessa palavra. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. O texto diz: expulsarão os demônios, expulsarão os demônios, expulsarão os demônios. Todo espírito maligno que tenta contra a sua casa, que tenta contra a sua família, que tenta contra a sua vida, vai ter que partir em retirada agora, vai ter que ir embora, porque existe sobre nós a autoridade e poder. Essa é a nossa missão: proclamar liberdade aos cativos
e pôr em liberdade os oprimidos. Sempre foi essa prioridade na agenda de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vou falar mais forte: a anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe, este é o sinal de que o reino de Deus havia chegado. Mateus capítulo 12, versículo 28 diz: mas se eu expulso os espíritos malignos, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. E sempre que o reino de Deus é chegado, sempre que o reino de Deus é estabelecido, sempre que o reino de Deus colide com esse reino, o reino de Deus sempre ganha, sempre prevalece. O reino de Deus não tem fim. O reino de Deus se manifesta sobre você. Pega a palavra: o reino de Deus se manifesta sobre você. O reino de Deus se manifesta sobre o seu lar. O reino de Deus se manifesta sobre nós. E nós oramos também nessa noite que venha o reino de Deus, que seja estabelecido o reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Deus está sobre nós. A Bíblia nos ensina, nós que estamos nos movendo debaixo dessa palavra, nós temos autoridade, e autoridade no nome de Jesus. A Bíblia diz que os filhos de Deus são conhecidos também pelo reino das trevas. Todo filho de Deus tem autoridade espiritual para pisar em serpentes, para pisar em escorpiões. Usamos o nome de Jesus, não como um amuleto, não como uma palavra mágica, abracadabra, não. Nós temos autoridade como filhos de Deus, nos movemos debaixo dessa palavra como filhos de Deus, e somos marcados e selados como filhos de Deus. É por isso que quando o filho de Deus chega, os demônios têm que partir. Quando o filho de Deus chega, os demônios têm que retroceder. Quando o filho de Deus chega, eles precisam desaparecer da frente do filho de Deus, porque o filho de Deus atropela o demônio. O filho de Deus avança, é contínuo. O filho de Deus é tomado por autoridade, é tomado por poder, é tomado por esta unção. Apocalipse capítulo 9, versículo 4 diz: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Apocalipse capítulo 14, no versículo 1 diz: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. Na sua testa está escrito o nome do seu Pai. É por isso que a ambiência que você vai, a geografia que você vai, o ambiente que você coloca a planta dos seus pés, os demônios já olham e dizem: ali está a marca do Pai, ali está o selo do Pai, o nome do Pai está nele, o nome do Pai está nela. Nós temos a autoridade que o Pai nos entregou. Aleluia. A autoridade que o Pai te dá, poder que o Pai te dá, unção que o Pai te dá. O Pai te deu autoridade. A Manuela, minha filha, sempre diz: Pai, o que é seu também é meu. Filho tem direito, filho tem autoridade, filho é audacioso,
Filho é ousado, vou falar. Filho sabe que tem pai. Filho se move em autoridade. Filho anda debaixo da nuvem do pai. Filho se move no sobrenatural. Cadê os filhos de Deus que tem marca de Deus, que tem um selo de Deus aqui? Aleluia. Aqui estão os filhos e os filhos do pai. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia vai nos ensinar que assim como o reino dos céus, também o reino das trevas, ele é organizado com uma hierarquia. Hierarquicamente, todo filho de Deus, ele é reconhecido também pelo reino das trevas. Eu já tive que lidar com muitos espíritos malignos e também com muitos espíritos imundos. Na Zambésia, na viagem do ano passado, a gente teve que lidar com o principado daquele lugar. Na Irlanda, eu, Cecília e Manu, a gente lidou com o principado daquele lugar. Na Alemanha, eu lidei com o principado daquele lugar. Lidar com principados, potestades, príncipe das trevas, hostes da maldade, espíritos malignos que tentam contra nós. Eu estava aqui em Goiânia, e aí me ligaram para ir na casa de uma jovem que estava possessa. Lá tinha ambulância, lá tinha viatura de polícia, a vizinhança inteira estava na frente da casa, e a garota estava amarrada, os braços e pernas. Quando eu cheguei, aquele espírito mais forte, que comandava os demais, falou: eu sou Beuzebu. Eu disse: então Beuzebu, vai embora. Ele foi embora. Todo mundo virou para mim e disse: mas bispo, só isso? Eu falei: só. Mas já? Eu falei: já. Menina foi livre. A moça foi liberta. Porque existe autoridade sobre os filhos de Deus. Há autoridade sobre você. Eu ministrava ontem à noite em Cuiabá. Cheguei na igreja, uma missionária chegou até mim, missionária Carmen, levando um DVD, e falou assim: bispo, olha esse DVD aqui. Ela foi chorando. Falei: deixa eu ver. Sabe que idade você tinha? Eu falei: qual? Aí ela: 10 anos. Eu falei: eu acho que esse foi o primeiro que eu gravei na minha vida. Peguei o DVD, lá tinha minha foto na capa, um terno lindo, e a pose era essa. E estava escrito embaixo: conferencista Rinaldo Silva, o homem da fé. 10 anos. Olhei para ela, e ela chorando. Falou: olha a dedicatória. Falei: eu estou vendo. Irmãos, tem que ver a letra, que coisa linda, bem arredondada. E ela chorando falou: bispo, essa é a grande alegria da minha vida. Depois de 2 décadas, encontrar você e ver que você, depois de 2 décadas, permaneceu constante, firme, inabalável. Sabe qual é o problema da geração de hoje? É uma geração micro-ondas, quer ter autoridade espiritual da noite para o dia.
vive aquilo que é imediato, instantâneo. A autoridade não está no grito. A autoridade não está na voz impostada. A autoridade está na constância. Daquele DVD se passou 20 anos. Não teve um dia que eu não orei. Não teve um dia que eu não li a palavra. Não teve uma semana que eu não jejuei. Depois de 20 anos, o inferno me conhece. Os demônios sabem quem eu sou. Os anjos me conhecem. Eles sabem quem eu sou. Quando alguém se alista no exército, a autoridade é gerada com o tempo. Eu nunca vi ninguém tornando-se um general em um mês, em um ano, em 2 anos. O mal da minha geração é uma geração que não ora, não jejuma, não lê Bíblia, nunca comeu 1 quilo de sal com o Espírito Santo e vai para o campo de batalha de qualquer jeito. Hoje aqui, Deus estará forjando você, colocando patente nova sobre muita gente, te dando autoridade espiritual. E quando você entrar em um ambiente, vão dizer: ali não é inconstante, não é levado por ventos, não. Ali é firme, inabalável, cheio da graça, cheio da vida, da unção do Espírito de Deus. Oh, aleluia. Qual é o seu nível de fome e sede pelo Senhor? Qual é o seu nível de desespero pela presença de Deus? Qual é? O que realmente você deseja nesse ano? No ano do Espírito Santo. Tem muita gente aqui que fala: bispo do céu, não quero ver demônio não. Eu falo ou não falo? Parece que o Espírito Santo gosta desses. Tu vai ver tudo, meu filho. Vai ter irmão aqui que vai ser um caça-fantasma de Jeová. O Senhor, Ele vai te dar tanta autoridade espiritual nesse ano. Eu não vou falar mais forte. O Senhor, Ele vai te dar tanta autoridade espiritual neste ano, e você vai discernir a mente de Deus, você vai discernir o coração de Deus, você vai discernir a voz de Deus em qualquer momento, em qualquer situação. O seu nível de discernimento espiritual, ele é determinado pela sua intensidade de busca pelo Espírito Santo. Charles Spurgeon disse: se você for fraco na tua comunhão com Deus, você então será fraco em tudo. Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua busca pelo Espírito Santo? Como está a sua constância no reino de Deus? Como Deus está te vendo no ano do Espírito Santo? Coisas novas vão fluir sobre a sua vida. Você foi liberto, meu filho, do império das trevas.
e você foi levado para o reinado de Jesus, um reinado de paz, de alegria, o reinado do Senhor para você. Aleluia.